os próximos passos são: o Supremo vai aceitar ou não a denúncia. Ele vai aceitar, nós sabemos disso, mas tem um trâmite aí, né? Como é que, e em algum momento o julgamento em plenário, seja na turma, seja no pleno, vai começar. Como é que é o rito, professor? O que acontece o que é preciso acontecer? Tem algum tipo de prazo para o Supremo aceitar a denúncia? Entendo aceitada a denúncia, como é que é o rito até o momento deles se reunirem para julgar? O juiz não tem prazo. Embora esteja no papel, não tem prazo. Quem tem prazo é a defesa e o Ministério Público, tá? Você tem o recebimento da denúncia, ela se dá em dois momentos. Né? No primeiro momento, você só faz uma análise formal. O fato descrito é um crime em tese, aqueles são os autores prováveis e há um mínimo de prova. A defesa, então, os réus são intimados a oferecer uma defesa prévia. Esse era o nome antigo, tá? Hoje se chama de resposta à acusação, mas nada mais é do que uma defesa prévia. Aí a turma vai avaliar aqueles elementos e ela tem duas decisões, basicamente. Ela pode absolver de plano, dizer realmente e tal, ou falar não. Não tem nada que te exclua do processo assim, só de bater os olhos. Nós vamos ter que passar pelo processo. Então, 99% de chance que seja isso que aconteça. Né? Ela vai, então, marcar uma audiência para começar as provas de acusação. As provas orais de acusação, as testemunhas de acusação. Depois virão as testemunhas, a prova oral da defesa, as testemunhas de defesa e, por último, os interrogatórios. Né? Até se tiver algum colaborador, ele é o último dos últimos mesmo. Minto, o colaborador é o primeiro dos réus a ser interrogado. Fim a prova oral, existe a possibilidade de pedir novas provas, mas com uma restrição muito clara. Eu só posso pedir prova nova sobre fatos que surgiram durante a instrução. Aquilo que já era conhecido antes não pode mais ter prova. Né? Mas surgiu um personagem novo, que é a fase do chamado 402 do Código de Processo Penal. Vinda esta prova, ou se é que ela foi determinada, o Ministério Público faz a sua acusação final por escrito, seus memoriais, as defesas fazem as suas, e aí marca-se uma data para o julgamento do mérito. E aí os réus têm direito à sustentação oral. No regimento fala 1 hora dividida pelos réus. No mensalão a gente viu que teve uma acomodação ali, 1 hora cada, ou 15 minutos cada, enfim. Vai ter ali um tempo de arguição oral, o professor Gonet também, e aí começam os julgamentos no sistema brasileiro, que é cada ministro dá o seu voto. Né? No sistema americano, a gente só sabe o julgamento final, mas enfim, o nosso modelo é esse. O rito é esse, publicou a sentença, se ela for unânime, ainda cabe ali um embargo de declaração tal, mas ela não vai ser mais mudada. Se ela não for unânime, na matéria não unânime, cabe recurso para o plenário, mas só na não unânime. Agora, o Marcos Rigon também escreve para a gente aqui pelo chat do YouTube, e ele diz o seguinte: vocês estão falando de uma atuação rápida por parte do STF por conta da eleição com uma naturalidade que me espanta, nitidamente uma atuação política. Nesse caso, é possível dizer que existe uma responsabilidade, né? Porque é um processo que pode causar tumulto na eleição em 2026. Há alguma obstrução para que isso aconteça de uma maneira rápida, exatamente por essa responsabilidade democrática, professor? Eu acho que sim. Eu acho que a pressa, pode até parecer cínico o que eu vou dizer, a pressa é pró-Bolsonaro. Porque se nós estamos no meio da eleição, né? Estamos lá em setembro, no meio da eleição, toda segunda terça do meio da semana, tá lá o julgamento daquele cara sendo transmitido pela TV. Eu acho que é protetivo dele que esse assunto esteja resolvido antes, né? Para que o público decida na eleição o que deve acontecer, né? Então, se por um acaso isso foi lido como vai correr
né, para tirar o Bolsonaro, desculpa, jovem, o Bolsonaro já está fora da eleição, ele está inelegível. E aí tem uma segunda participação aqui da Giovana, que ela diz, pessoal, eu sou cética em relação à prisão do Bolsonaro, não pela parte jurídica, mas pela parte política. Pensando em 2026, poderemos ter um presidente de direita eleito e a primeira atitude dele seria soltar o ex-presidente e todos os generais. Não, isso poderia acontecer e como estamos no Brasil, isso para mim é possível e nada improvável. Existem mecanismos que possam fazer isso, professor? Existem. Existe o indulto, como o Bolsonaro tentou fazer com o Daniel Silveira, que foi derrubado pelo Supremo, né? Mas o Tarcísio, que parece ser o candidato mais provável da direita, ele pode chegar lá no dia seguinte e querer indultar o seu padrinho político. Pelo precedente Daniel Silveira, no dia seguinte o Supremo ia derrubar pelo mesmo motivo, né? Afetar a impessoalidade e tal. O caminho está todo desenhado no precedente Daniel Silveira, tá? Um pouco mais espinhoso seria a anistia. Digo isso porque o artigo da Constituição que foi usado para derrubar o indulto, ele se aplica diretamente à administração, portanto, a um ato administrativo do presidente. Você teria que buscar outros fundamentos jurídicos para dizer que a anistia é inconstitucional. O que eu acho que vão encontrar e seria a mesma declaração, né? Mas não gravei o nome da ouvinte aí, mas ela tem razão. Isso pode acontecer e nós vamos continuar na eterna crise institucional. O Supremo derruba, o Congresso quer enfim, revidar, etc. Pode acontecer Espero que... Pode acontecer do mesmo jeito que a gente viu nos Estados Unidos, não é mesmo? Isso. Espero, pelo menos, que sejamos capazes, se for eleger o espectro à direita, que seja a direita democrática, se é que ela existe, né? Vamos descobrir também em breve.